Funciona essa estratégia de associar muito o Biden à Kamala Harris? Ela ganha ou perde com isso? Não, até certo ponto funciona, porque ela estava lá junto com o Biden e apoiou todas as decisões do Biden. Então, embora ela não tenha tomado as decisões, ela era cúmplice dele. Então, esse é um argumento fácil para o Trump. Não, a fronteira, vocês não fizeram nada, o que é mentira, mas a culpa foi sua, e não. Essa fórmula dele de transferir a responsabilidade do Biden para ela é boa. É um bom argumento em debate. No fim do dia, e o Lucas disse muito bem, o debate é mais um entretenimento para a televisão, como acontece aqui, inclusive, no Brasil, né? Mas no fim do dia, na hora de ir lá na urna, ainda mais nos Estados Unidos, que o voto não é obrigatório, a pessoa tem que se sentir motivada a votar. E o que faz a pessoa escolher por um candidato ou outro? No dia a dia do americano, o que importa no fim das contas, Evandro? Eu concordo com o Lucas, o debate é entretenimento em grande parte, mas vocês, por acaso, já passaram pela experiência de ir para um colégio eleitoral com a cabeça feita para votar em alguém, e numa das escalas menores, digamos, para vereador ou para deputado estadual, na última hora você troca o seu voto? Em geral, por conta de algo que você ouviu na noite anterior, ou por conta de um argumento emocional de alguém por quem você tem afeto e que te chamou a atenção alguma coisa. Eu acho que muitas dessas coisas que são ditas no debate acabam ficando com a gente para ser processada depois. E muita coisa que tem apelo emocional só é processada realmente mais próxima da eleição. Então, eu acho que, no fim das contas, a decisão... A gente, né, até em vendas, o pessoal fala muito que a gente toma decisões racionais por razões emocionais. Então, no fim das contas, eu acho que há sempre um componente emocional que é muito trabalhado, muito mexido nesses debates e que é difícil aquilatar exatamente o efeito que isso tem sobre a pessoa na hora ali, naquele momento muito nobre, muito sublime de você colocar o seu voto dentro da urna. Ali é você com você, né? E, Lucas, quais são esses elementos? É questão de imigração que o Trump bate tanto? São questões de costumes, como o aborto que foi tocado no debate, ou não? É economia? É a questão de geração de empregos, de acesso à saúde? O que está no cálculo do cidadão dos Estados Unidos nesse momento? Olha, no debate, deixa eu te dizer, economia foi o número 1, 10 minutos de economia, 8 minutos de aborto, imigração, 6 minutos. Então, essas coisas são os principais, mas na economia, você pega 90% do eleitorado do Trump não sabe do que eles estão falando, não entendem o que eles estão falando, e acreditam que na geração de empregos dele, no número na inflação dele. Então, com a Câmara, ela precisa ser mais correta. Ela não tem essa liberdade de sacar, de mentir como ele tem, porque é um eleitorado muito mais bem informado. Aconteceu já algumas vezes do Brasil ser discutido em debate, hoje não foi o caso, mas foi um caso do nosso vizinho aqui, Evandro, Venezuela. Entrou várias vezes na fala, principalmente do Donald Trump, né? Ele dizendo que a Venezuela diminuiu os crimes, porque os criminosos estão todos indo para os Estados Unidos, e que a Kamala Harris é leniente com isso, que o Biden designou ela para cuidar dessa questão e que foi um vexame, etc. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse uso que ele faz da Venezuela para tentar associar ao que os Estados Unidos, na cabeça dele, pode se tornar com a Kamala Harris. Aquela velha retórica para que chamou a atenção aí o Lucas no começo, né, de sempre voltar à tônica de que, olha, eles são comunistas, eles comem criancinhas, olha, cuidar daquela coisa. Se não fosse a Venezuela, que está em ebulição, seria Cuba, ou seria né, a Coreia do Norte, ou qualquer coisa assim. Muito embora a Coreia do Norte tenha sido usada contra ele, né, num momento específico do debate. Mas é simplesmente a mesma cartilha, de inspirar medo e tentando associar, acoplar a figura de um progressista ao campo da esquerda radical. Por outro lado, ele não tem nenhum pudor em se associar a uma pessoa como Viktor Orbán, né, da Hungria, né, e citá-lo, inclusive, como título, né, quando fala de si próprio, né, que é outra coisa que ele faz o tempo inteiro, lançar mão do que disseram outras pessoas a respeito de si, como se isso bastasse para reiterar o seu valor. Afonso, agora eu queria fazer uma pergunta para os meus dois colegas de bancada aqui. Uma coisa que eu notei na Kamala, que eu não vi no Trump,
e depois fiquei me perguntando, é que ela, em várias respostas, olhava para o Trump, se desviava da câmera e olhava para o Trump, via que estava se dirigindo a ele. O que, se fosse um debate com presença de público, seria um gesto muito firme de dizer e mostrar que não tem medo. Por outro lado, eu acho que ela perdeu a oportunidade ao desviar o olhar da câmera, uma vez que não tinha ninguém na frente dela, e isso pode ter passado a impressão de um pouco de debilidade. Vocês tiveram essa impressão? Negativo. Você não teve? A mensagem do olhar dela, ela fala, quem acredita nessa besteira? A mensagem dela era, no olhar, era de perplexidade, era de deboche, de ironia. Ela olhava para ele sempre com ironia, achando que ele estava dizendo uma penca de besteiras. Você achou que serviu a ela essa estratégia? Eu vi que a estratégia dela, ela tentava até sorrir, uma hora ele ficou irritado, e ela achou que ela estivesse fazendo algum comentário, mas ela fez aquilo de propósito, eu acho, como uma provocação para deixá-lo irritado. Uma das intenções dela era irritar o Trump. E ela conseguiu isso, Lucas. Ela conseguiu isso num momento em particular. O que mais irrita o Trump é ele ser atacado na sua própria personalidade. O momento que eu achei que ela mais o desestabilizou foi quando ela disse, e foi meio simbólico isso aí, quando ela disse assim, deixa eu lembrar que esse senhor aqui foi demitido por 81 milhões de americanos. Para um cara que se apresentava na TV o tempo inteiro dizendo you're fired, né? Você está demitido, aquilo incomodou muito ele. A expressão facial dele revelou que ele estava muito incomodado naquele momento. Achei muito bem usada essa tática. Muito boa sacada, uma demissão de 81 milhões. Só que aí, Lucas, vem um momento também do debate em que o Trump volta a negar que ele tenha perdido, não reconhece a sua derrota. Isso é muito ruim, por isso que fala que o Trump representa uma ameaça à democracia dos Estados Unidos, porque até hoje ele não reconhece que perdeu para o Joe Biden, né? E o apresentador vai lá, insiste com ele, e ele fala que não, que ele tem as provas na questão da Geórgia, etc. Ele não dá o braço a torcer nessa questão, né? Eu acho que por isso o resultado dessa eleição vai ser com sangue de um jeito ou de outro. E a Kamala Harris fala isso, que ele fala em banho de sangue, não é isso? Eu acho que se ele perder, o banho pode ser maior. O que você quer dizer com isso, Lucas? Você acredita numa revolta, as pessoas na rua... Acredito numa mobilização daquela mesma turma de bandidos. 6 de janeiro. O 6 de janeiro. Os caras muito bem organizados. E como é que você entra no Capitólio? Ali ainda tinha um certo número de soldados, de guardas, protegendo. Como é que você entra com aquela facilidade ali dentro? Era gente bem treinada, gente que está treinada para combate. E que vai, se o Trump perde, fala, não, roubaram. O que vai acontecer é que vão ter focos, eles vão levantar focos de dúvidas. Na Geórgia, não, roubaram a urna. E aí você começa uma agitação. Vem uma repressão e você começa um quebra-quebra. A intenção dele é de provocar o maior tumulto e a maior briga possível para julgar o país numa incerteza. Você acha que ele já vai deixar essa semente já? Ele já está plantando isso o tempo todo.